O acontecimento mais demolidor, logicamente, foi a derrota do bloco fundamental do imperialismo nos Estados Unidos, que até agora lançou tudo o que acontece no país numa situação de incerteza. Ninguém sabe se o governo vai estabelecer um relacionamento totalmente novo com a Rússia, sendo que a maior parte do aparato militar e do imperialismo em geral está propenso a um enfrentamento. Ninguém sabe se os norte-americanos vão se lançar numa política geral de enfrentamento, como era apontado anteriormente, ou se eles vão se lançar numa política de retração dos investimentos militares, conforme o Trump falou durante a eleição. Quer dizer, tudo absolutamente confuso. Todo mundo esperava que na escolha dos ministros, né, chamados nos Estados Unidos secretários de Estado, houvesse algum tipo de definição política mais clara, mas até agora não ficou absolutamente nada claro. Mostra também, né, pelo menos parece indicar, isso aí precisaria de uma análise mais profunda, que a vitória do Trump foi uma improvisação para ele mesmo. Não é que ela foi inesperada para os adversários, ela era inesperada para o próprio candidato. E agora, né, ele está sendo obrigado aí a criar uma nova realidade. Tem-se a impressão, né, isso aí se vê nas análises internacionais, que os poderosos dos Estados Unidos estão chegando num acordo com ele, que tudo seria uma maravilha. Mas a realidade não é essa. Isso daí dá para perceber por trás que os poderosos, embora eles estejam muito perplexos, eles estão esperando a primeira oportunidade para tirar o homem de lá. Tudo indicaria que nada mudou nesse sentido, que esse é um governo muito difícil para o imperialismo sustentar. Essa situação vai ficar agravada porque não só já ocorreu no panorama internacional a derrota do Partido Conservador e da ala direita do Partido Britânico na questão da unidade europeia na Inglaterra, a derrota do Partido Democrático na Itália, que, como os analistas assinalaram muito claramente, não é uma derrota do Partido Democrático, é uma derrota dos principais partidos nas mãos de partidos pequenos, partidos estranhos como o Movimento Cinco Estrelas e partidos de extrema-direita como a Liga do Norte, ou Liga Lombarda e tal. Na França, nós temos a eleição presidencial, onde vai haver um enfrentamento muito curioso entre um representante mais extremista da política neoliberal e a extrema-direita defendendo uma política social para os pobres e para a classe operária. Quer dizer, isso daí se repete em todos os lugares, então faz sentido o que nós dissemos, né? E façam suas apostas, porque o que é que vai acontecer exatamente? Tudo isso daí, num certo sentido, está colocado numa posição de obscuridade, né? Não vamos entrar em detalhe, mas esse panorama é o panorama de todos os países imperialistas, sem exceção nenhuma. Todos eles estão colocados na mesma situação confusa, de crise, complexa, etc. e tal. O que nós precisaríamos aqui, para não concluir a análise dizendo que tudo é incerto e não dá para saber o que vai acontecer, é tirar algumas conclusões de caráter geral, né? Porque se tudo é incerto em relação aos detalhes políticos, a marcha dos acontecimentos políticos imediatos, de um ponto de vista geral, é bem mais simples de se tirar uma conclusão. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo aqui, provavelmente, a maior crise de dominação do imperialismo em toda a sua história, com exceção, talvez, das 2 guerras mundiais. Mas talvez até, dependendo de como
nós analisemos o problema, até mesmo as duas guerras mundiais não sejam superiores à situação atual. Um dado da maior importância é o que aconteceu na Síria. A imprensa, logicamente, procurou mistificar tudo, jogar uma cortina de fumaça para que ninguém compreenda o que está acontecendo. Mas basta a gente ver o desenvolvimento dos acontecimentos para perceber o tamanho da crise. Nós tivemos aí, vamos pegar a sequência dos acontecimentos para entender melhor o problema. Nós tivemos aí a invasão do Iraque, em 2006, se não me engano. 2006, 2005. A invasão do Iraque, ela tinha como objetivo da alta cúpula do imperialismo mundial, porque não foram só os Estados Unidos que invadiram o Iraque. A Inglaterra participou e eles chamaram também os países da União Europeia a participar. O objetivo daquela operação militar era remodelar toda a política e a economia do Oriente Médio. Então vocês vejam que 10 anos atrás, aproximadamente, uma década atrás, o imperialismo tinha como plano, como ambição, como perspectiva extremamente otimista, que eles iriam botar abaixo as estruturas atualmente existentes no Oriente Médio, ou seja, fortemente controladas pelos estados nacionais, muitas delas dominadas por governos de tipo nacionalista, em muitos lugares com uma infraestrutura social relativamente ampla, tentativa de construção de uma indústria nacional, iriam derrubar tudo isso daí e iriam transformar o Oriente Médio num entreposto onde os países venderiam minérios, petróleo, e comprariam todas as mercadorias deles. Eles fizeram isso no Iraque, depois da invasão, fizeram isso depois da invasão, destruíram o país. Isso é muito importante ter em conta, né? Essa política que foi levada no Iraque, para que a gente compreenda o alcance da política imperialista nos países da América Latina. Né? Porque como ninguém compara nada com nada, não coloca em perspectiva, então fica aquelas fantasias, né? No Iraque, o governo norte-americano destruiu toda, quando eu digo toda, é literal, é toda a indústria iraquiana, toda a rede de assistência social, e reduziu o país a escombros. Durante o governo de ocupação norte-americano, se você quisesse, por exemplo, uma cadeira de plástico, você tinha que comprar em outro lugar. Era tudo importado. Eles importavam até trabalhadores, até mão de obra. Está o nível de devastação da política neoliberal do governo de ocupação norte-americano. Bom, isso daí, logicamente, levou o país a um colapso total, e do colapso nasceu uma resistência popular que se transformou em resistência armada, que finalmente tornou inviável a permanência dos norte-americanos e dos estrangeiros no Iraque. E eles foram obrigados a sair. Foi uma derrota gigantesca que deu lugar à crise de 2008. Bom, de lá para cá, na medida em que eles não conseguiam controlar o país, eles foram obrigados a fazer manobras extremamente periclitantes, drásticas, como, por exemplo, se aliar com o Irã. Isso é uma coisa que ficou oculta, né? Na análise internacional, muita gente não fala isso, mas os norte-americanos, para impedir que os grupos ligados a Saddam Hussein retomassem o controle do Iraque, ou grupos xiitas muito radicais, fizeram uma aliança com o Irã para tornar o país governável. Né? Tanto que o governo que está lá, até hoje, todo mundo reconhece, é apoiado pelo Irã. A operação do governo em Mossul, para expulsar o Estado Islâmico, é uma operação conjunta do governo iraquiano e do governo iraniano. Bom, então isso aí fracassou e depois eles buscaram aí dividir o país entre os curdos, de um lado, entre a guerrilha sunita, jihadista, né? E os iraquianos, entre os xiitas, porque finalmente
é uma coisa muito óbvia. Se um país do tamanho do Iraque é tomado pelos xiitas iranianos, o poder do Irã em toda a região ficaria praticamente impossível de sustentar. Aí nós tivemos, pouco tempo depois, nós tivemos a chamada Primavera Árabe, que foi vista pelos norte-americanos como uma possibilidade de continuar esse plano. As revoltas que aconteceram aí, todas elas eram muito fracas, né? Primeira coisa que a gente deve dizer, que confundiu muita gente, é o seguinte: há aqueles que acreditam que não houve revolta nenhuma, o que é bobagem, porque todo mundo viu a revolta na Tunísia, derrubaram um governo que era aliado dos Estados Unidos. Quer dizer, houve uma revolta. A revolta foi esmagada em vários países, né? A gente viu o esmagamento dessa revolta em vários países do Golfo, inclusive com a ajuda militar da Arábia Saudita. O que acontece é que essas revoltas, né, que a gente não poderia nem chegar a chamar de revolução, elas eram extremamente desorganizadas, né, extremamente espontâneas, sem nenhuma liderança política, sem nenhum partido dirigente. Então, isso daí se apresentava como uma oportunidade para manipulação. Então, da mesma maneira que no Egito, os norte-americanos, a Arábia Saudita e os militares manipularam a mobilização, estrangularam em primeiro lugar a mobilização e depois manipularam a mobilização para controlar a revolta e encaminhar a revolta a seu próprio favor. Eles fizeram a mesma coisa na Líbia e fizeram a mesma coisa na Síria. Então há aqueles que dizem que não havia revolta nenhuma, que na Líbia foi uma mera intervenção militar norte-americana e na Síria a mesma coisa. Não é verdade. A intervenção ela nasceu da relativa ou profunda desestabilização desses regimes por causa da rebelião popular que começou a acontecer em diferentes graus no país. Mas o fato é que depois, né, alguns continuaram juntamente com o imperialismo falando que era uma revolução, quando na verdade tudo já estava dominado pelo imperialismo, e acabaram apoiando uma intervenção militar pura e simples do imperialismo nesse país, principalmente na Síria e na Líbia. Quando a gente vê, né, o desenrolar dessa situação, nós vemos que o panorama, do ponto de vista da política estratégica do imperialismo no Oriente Médio, que é uma região chave, é de uma completa desestabilização, a tal ponto que minou a confiança de vários setores das burguesias nacionais aliadas com o imperialismo na própria política do imperialismo. Então, na Síria o imperialismo acabou sendo derrotado, na Líbia não conseguiram estabilizar o país com um governo controlado pelo imperialismo, no Iêmen nós temos uma guerra civil devastadora, que todos os países da região veem como um desastre político total. Isso sem falar que as tendências de desestabilização, elas estão na Arábia Saudita, em todas as monarquias do Golfo, né, etc. Depois nós tivemos o golpe fracassado na Turquia, que empurrou a Turquia para o lado dos norte-americanos. Quando nós aqui analisamos o golpe, nós falamos que o golpe tinha sido organizado pelos norte-americanos e que isso daí ia levar a uma crise nas relações. Na época também muita gente achou que era um exagero, etc. e tal. Hoje nós temos aí formalizado o eixo Rússia, Irã e Turquia. No Egito, curiosamente, os militares egípcios também se aproximaram da Rússia. Quer dizer, eles, no final das contas, os países ali veem a Rússia como um país muito mais capaz de manter um determinado equilíbrio regional do que o imperialismo, que provocou uma situação de completa desestabilização na região. O fenômeno
Estado Islâmico aterrorizou muita gente. Os norte-americanos, todo mundo sabe lá, né? Aqui não, aqui o pessoal, quando o Estado Islâmico faz um atentado na França, eles choram, mas lá todo mundo sabe que o Estado Islâmico, ele é uma força que é manipulada pelo imperialismo. Ora o imperialismo massacra o Estado Islâmico, ora o imperialismo impulsiona o Estado Islâmico, dá armas. É uma peça num tabuleiro de xadrez muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Mas, de qualquer maneira, essa peça é uma peça que não está totalmente sob o controle do jogador. Ela é capaz de fazer coisas inesperadas, como fez, efetivamente, ocupando uma boa parte do Iraque, uma boa parte da Síria, etc. e tal. Então, se nós fazemos o balanço do ano, olhando em perspectiva, o que nós vemos é um desastre político sem precedentes, a gente pode dizer. A situação teve melhor, apesar das dificuldades, em todas as etapas anteriores. Tanto para os ingleses e franceses, no começo do século XX, como para os norte-americanos na segunda metade do século XX. Agora a desestabilização é total. E a ausência de orientação política é total. Um dos motivos, por exemplo, que levou à derrota da Hillary Clinton é que a política do grupo que ela dirige, que é o setor principal do imperialismo, era dirigida a uma maior intervenção, uma maior radicalização, digamos assim, da intervenção imperialista naquela região. Então nós começamos o ano com uma situação de desastre total. E o imperialismo vai ser obrigado a intervir. Por quê? Porque, por mais que você queira um acordo, por mais que todo mundo gostaria de se entender e não quer guerra, etc. e tal, o controle, não só daquela região, como do mundo inteiro, é uma coisa essencial à dominação imperialista. Ela não pode partilhar essa dominação. Se ela partilhar a dominação de conjunto começa a entrar em colapso. A grande crise mundial, antes da etapa atual, é que a existência dos estados operários levava a impulsionar a revolta dos países atrasados, independentemente da política russa da época. E isso daí questionava a dominação. Então, retomar esse espaço perdido era fundamental. Daí a Guerra Fria, essa coisa toda que nós não vamos entrar aqui. Agora, a situação ela está até pior, porque os russos já não é que eles têm uma posição defensiva. Eles estão procurando avançar numa série de lugares, apesar de terem perdido muito. Por exemplo, a tendência natural dos russos no próximo período seria retomar o controle dos países em volta da Rússia que estão sob o controle do imperialismo. E o imperialismo está sem política. Eles estão olhando, a situação é uma situação muito delicada e eles não têm uma centralização política que permita intervir. Se eles, logicamente que o Estado norte-americano não é o presidente norte-americano, mas se eles procurarem atuar nessa situação por fora do presidente norte-americano, isso vai levar a uma crise muito grande dentro do aparato do Estado norte-americano. Então, quer dizer, o cenário internacional, ele indica um acirramento extraordinário das contradições entre países atrasados, porém relativamente poderosos, como a Rússia, a China, etc. e tal, e os países imperialistas. Vamos só destacar aqui, como advertência, que muita gente acha que a política dos imperialistas para o Brasil é uma política que vai a privatização, uma espécie de repetição do governo FHC. Na realidade, não é isso. Nem para os Estados Unidos a política é tão caridosa assim. Muita gente pode estranhar, dada a virulência da PEC 55, dada a reforma da Previdência, dada a reforma da CLT, pode achar que, como assim, não é virulento? Não é tão virulento, porque em determinados países,
toda essa estrutura nacional foi reduzida a pó. Lógico, para você fazer isso no Brasil, que não está ocupado militarmente, é uma coisa. Fazer isso no Iraque, ocupado militarmente, é outra. No entanto, nós temos que saber qual é o sentido da política. Ela é muito mais virulenta do que ela parece à primeira vista. Isso porque o imperialismo está numa situação econômica extremamente delicada. Precisa subverter as relações, revolucionar, não podemos usar essa palavra, que é uma palavra correta, para poder se manter. Quer dizer, o principal fator revolucionário no mundo nesse momento é o próprio imperialismo, que está obrigado a modificar as relações dentro dos seus próprios países e em todos os países para poder sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, não só não consegue fazer isso daí, como dentro dos seus próprios países enfrenta uma resistência, uma contestação inédita, né, com a vitória da extrema-direita.